Neste vídeo eu vou te dar uma aula prática sobre o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, se você quer aprender tudo sobre o CNIS, assiste esse vídeo que eu acredito que ele vai te ajudar bastante. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos do INSS. E especificamente neste vídeo eu vou te explicar como é que você deve analisar o CNIS para solicitar qualquer benefício previdenciário, para verificar como é que está a sua situação previdenciária, para solicitar qualquer serviço junto ao INSS. Lembrando que essa sigla CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Primeiramente, é importante eu explicar o que é o CNIS. O que significa essa sigla? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é um banco de dados do governo federal que é para conter todas as informações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores brasileiros. E essas informações elas podem ser consultadas através do extrato CNIS, que é um serviço disponibilizado pela plataforma do meu INSS. Porém, somente tirar o extrato do CNIS não significa que você vai saber analisar corretamente esse documento que é ofertado pelo governo federal, que é oferecido pelo INSS. É importante você conhecer como é que você deve analisar este documento para verificar se realmente as informações suas trabalhistas ou as informações previdenciárias do seu cliente ou de você, não sei se você é cliente ou se você é previdenciarista que trabalha na área. Então é importante você conhecer como é que se interpreta o CNIS para você saber quais são as pendências que contém esse documento para que o segurado ou para que você consiga comprovar essas pendências e retirar essas pendências do INSS para o momento específico da concessão dos benefícios previdenciários junto ao INSS. Então agora a gente vai estudar como é que ocorre essa análise do CNIS. Lembrando que na plataforma do meu INSS existem dois extrato CNIS. Existe o extrato CNIS resumido e existe o extrato CNIS detalhado, certo? Os dois são importantes, os dois têm basicamente as mesmas funções. A diferença é que o extrato CNIS resumido, ele é um resumo das informações previdenciárias e trabalhistas, e o extrato CNIS detalhado, ele contém todas as informações detalhadamente. Todas as remunerações, todas as pendências, tudo detalhadamente. Nesta aula específica, eu vou explicar como é que você deve analisar ou interpretar o extrato CNIS resumido. Por quê? Porque o resumido é mais fácil de você interpretar do que o detalhado. Então, a gente sempre tem que começar pelo mais fácil para depois entender o mais difícil. Então, agora a gente vai começar a estudar o extrato CNIS resumido do meu INSS. Vamos lá. Mas antes da gente começar, eu peço que você se inscreva neste canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, pois aqui você encontra realmente conteúdo que vai te ajudar a entender mais sobre o direito previdenciário. E se gostar desse vídeo, dá o like nesse vídeo, pois isso ajuda muito a divulgar esse meu trabalho para outras pessoas que estão precisando ou que estão pesquisando sobre esse assunto aqui no YouTube. Então agora sim, agora a gente vai começar a análise do CNIS resumido. Então agora a gente vai começar a análise do CNIS em sua versão resumida. Vocês vão lá no meu INSS, cliquem em extrato CNIS, lá embaixo vai aparecer, quando vocês clicarem em extrato, vai aparecer versão resumida ou versão detalhada. Aqui eu vou explicar especificamente a versão resumida, como é que vocês vão interpretar, como é que vocês vão analisar essa versão resumida do INSS. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês. A versão resumida, ela contém em seu cabeçalho, lá em cima, ela vai conter os dados de identificação do segurado, que é a parte lá de cima, certo? Ela vai conter também todas as relações previdenciárias, que eu vou explicar já já. Para você analisar esse CNIS, você deve ter em mãos a carteira de trabalho do segurado do INSS para comprovar se realmente tudo que está lá no CNIS está na carteira e tudo que está nas carteiras do segurado está lá no CNIS. Você vai fazer essa interpretação para verificar se a história que o seu cliente ou que o segurado do INSS lhe informa é a mesma história que está lá no extrato do CNIS. Basicamente, a análise do CNIS é você fazer esse cruzamento de dados entre o que realmente o segurado alega ter exercido em sua vida laboral e o que consta no CNIS propriamente dito, o que consta no documento legal.
Aqui eu coloquei um modelo do extrato do CNIS, a parte do cabeçalho, certo? Na parte de cima sempre vão ter essas informações. Aqui vai ser o NIT. O que é o NIT? É número de identificação do trabalhador. O beneficiário do INSS ou o trabalhador, ele pode ter vários NITs. Tem pessoas que têm um NIT, tem pessoas que têm 2 NITs, tem pessoas que têm 3 NITs, tem pessoas que têm 4 NITs. E isso vai determinar algum problema? Não, não vai determinar nenhum problema. E por que que isso acontece, essa existência de vários NITs? Porque antigamente e até hoje, vários órgãos podem gerar o número de identificação do trabalhador, o NIT, né? O número de identificação do trabalhador. Às vezes, ele é gerado pelo próprio empregador, ele pode ser gerado pelo cadastro do SUS, pelo Programa de Saúde da Família, ele pode ser gerado a partir do momento que o segurado começa a trabalhar em alguma empresa, ele pode ser gerado pelo órgão público pelo qual o segurado ou o trabalhador já trabalhou em algum momento da sua vida. Então, por isso que tem segurados ou tem beneficiários ou tem trabalhadores que possuem vários NITs, mas a existência de mais de um NIT não é problema para o trabalhador, certo? Então, geralmente, aqui em cima vai ter o NIT, geralmente vai ter o NIT pelo qual você está pesquisando, certo? Se tiver mais NIT, vai aparecer aí. Se esses NIT estiverem elados, vão aparecer todos aqui embaixo no CNIS. Eu vou explicar mais na frente, certo? Mas se não tiver elado, aí você vai ter que pesquisar quais são os outros NITs desse segurado. Então, aqui tem o NIT, essa primeira informação. Aqui é os dados de identificação do filiado, certo? Que é o cabeçalho. Nome vai ser o nome do segurado, aqui vai ter o nome dele completo. A primeira informação importante é que você deve verificar se o nome dele está correto, se tem alguma letra errada, se tem algum dado de letra divergente, se o sobrenome dele está incorreto, se todos esses dados realmente correspondem à realidade do registro desse segurado do INSS. Se algum dado estiver incorreto, você deve solicitar o serviço de atualização de dados cadastrais. Por quê? Porque todos esses dados, principalmente a identificação do filiado, do segurado do INSS, eles devem estar corretos conforme os documentos atuais do segurado. Se era uma mulher que se casou, deve alterar o nome de solteira para nome de casada. Se existe alguma inconformidade no nome, deve retificar essa inconformidade no nome. E assim vai. Então, são muitas as divergências que podem haver só nessa parte do cabeçalho do CNIS, certo? A próxima linha vai conter o número do CPF, aqui vai ter o CPF do segurado, verificar se o CPF que consta aqui realmente pertence a esse segurado. Não é incomum acontecer do cadastro do segurado estar um CPF divergente, certo? Às vezes, se for um segurado muito antigo, às vezes pode ser que esse CPF esteja divergente. Se estiver divergente, você tem que regularizar obrigatoriamente esse cadastro desse cliente. Quando o CPF geralmente está divergente, o que acontece? Você nem vai conseguir gerar o extrato do CNIS. Por quê? Porque para gerar a senha do meu INSS é preciso que o CPF esteja com todos os dados atuais do segurado. E se o CPF está divergente do nome, lá na Receita Federal, você não vai conseguir gerar a senha do meu INSS e não vai ter acesso ao extrato CNIS do segurado. Por isso que muitas vezes vocês vão entrar no meu INSS e aparece CPF divergente dos dados da Receita Federal, porque tem algum dado lá na Receita Federal que está divergindo deste CPF que você está tentando solicitar qualquer serviço. Logo abaixo vai ter a data de nascimento do segurado. Verificar se essa data corresponde realmente à data que está na certidão civil do segurado, porque essa data tem que ser realmente a data correta. Se não tiver correta, tem que fazer o serviço de atualização de dados cadastrais. Embaixo do nome do segurado vai ter o nome da mãe. Aqui também é importante, tudo aqui é importante. Todos esses dados eles têm que estarem corretos conforme os documentos do segurado. Se uma letra do nome da mãe está divergindo, vai dar problema para ele acessar o meu INSS dele. Não vai conseguir gerar a senha do meu INSS. Na hora de conseguir um benefício, pode ser que dê problema, porque existem muitas pessoas homônimas que às vezes até o nome da mãe, o nome do segurado é o mesmo e até o nome da mãe às vezes é o mesmo. Então tem que verificar se realmente o nome da mãe, o nome do segurado estão corretos, se o CPF está correto e se a data de nascimento está correta. Se algum desses dados estiverem corretos, tem que obrigatoriamente agendar o serviço de atualização de dados cadastrais, certo?
Primeiramente, eu quero apresentar para vocês o CNIS completo, certo? A versão resumida completa. Essa daqui, vocês percebam que é um CNIS bem amplo, certo? Tem vários vínculos. Como é que acontece? Essa parte de cima, que eu já expliquei toda ela, são os dados de identificação do filiado. Aqui está o NIT, aqui está o nome, aqui está o CPF, logo aqui o nome da mãe e aqui abaixo a data de nascimento do segurado, certo? Logo abaixo vão ser relacionadas as relações previdenciárias. Aqui eu peguei de propósito um segurado que tinha bastante vínculos, que é para exemplificar para vocês como é que aparecem essas informações no CNIS. Porque se eu colocasse um CNIS sem nada, eu não poderia explicar corretamente para vocês, certo? Lembrando que todos os dados aqui estão sendo omitidos, certo? Os NIT dele aqui eu omiti, claro, porque esses dados são dados sigilosos. Para explicar para vocês, eu tenho que omitir todos esses dados para não dar nenhum problema para ninguém, né? A primeira coisa que tem que verificar é se essa identificação do filiado está correta. Analisou essa parte de cima, agora a gente vai para essa parte de baixo, certo? Esse CNIS, especificamente, ó, é página 1 de 3. São 3 páginas. Aqui você vai verificar aqui à direita quantas páginas são o CNIS do seu cliente, certo? Então, aí a 1 do 3, aqui a página 2 do 3 e aqui a página 3 do 3. Aqui é importante porque você vai ter que saber quantas páginas tem para ver quantos vínculos esse cliente vai ter. Este daqui é um CNIS bem robusto mesmo. Aqui a tela dos dados de identificação que eu já expliquei para vocês, como é que vocês vão analisar, interpretar se tem algum problema nessa tela de identificação do filiado. A próxima tela que eu quero explicar para vocês é essa daqui do índice, certo? Essa bem daqui, ó. A primeira coluna que vai aparecer no CNIS. Aqui ele vai ter o índice das relações previdenciárias. E que índice é esse? Esse índice nada mais é do que o número de relações previdenciárias que esse segurado tem no CNIS. Lembrando que você está interpretando o CNIS conforme a carteira. Às vezes a informação não está no CNIS e está na carteira. E aí já é uma divergência de informação que tem que ser ajeitada no CNIS. Às vezes a informação está no CNIS e não está na carteira. E aí já é outro problema que pode acontecer, certo? Então, aqui, nessa primeira coluna, vai ser a coluna que você vai identificar quantos vínculos aquele segurado possui. Então, ele é numerado na sequência, que é o vínculo 1, aqui é o vínculo 2, aqui é o vínculo 3, aqui é o vínculo 4, aqui é o vínculo 5. E todos os vínculos vão ser numerados na sequência, conforme eles vão aparecendo aqui. Lembrando que o CNIS você vai sempre interpretar por linhas, certo? Cada linha é um vínculo trabalhista que esse segurado vai ter. Então, aqui é o número de vínculos que ele possui no CNIS. A próxima coluna vai ser a coluna do NIT. Eu expliquei para vocês que aqui em cima tem o NIT, só que, como eu expliquei anteriormente, um filiado ele pode ter vários NITs. E é aqui nessa coluna do NIT que você vai identificar quantos NITs esse segurado tem elado nesse extrato CNIS que você está analisando. A próxima coluna é a coluna do NIT, certo? Aqui, como eu já expliquei anteriormente, vai ter os NITs que estão elados junto com esse extrato do CNIS aqui. Às vezes, aqui em cima, como eu já expliquei, vem o NIT, aqui repete o número do NIT e pode ter NITs diferentes, porque eu já expliquei para vocês que um segurado, às vezes, ele tem mais de um NIT. E quando esses NITs estão elados, o que é elado? Eles estão tudo junto em um só. O ideal é que ele esteja elado. Por quê? Porque todas as contribuições, todas as relações previdenciárias vão estar em um só extrato. Mas, às vezes, devido à divergência de cadastros no INSS, às vezes esses NITs eles não elam. E aí você não vai conseguir visualizar todos os vínculos nesse extrato CNIS específico. Então você tem que verificar. Às vezes o vínculo ele não está aí porque está em um NIT que não está elado. Aí você tem que fazer essa pesquisa na carteira para verificar se tem outro NIT. Pergunta o cliente se ele tem mais de um NIT, às vezes ele não sabe. Então é você que vai ter que fazer essa pesquisa. Quando você identificar que aqui existem mais de um NIT, os números são divergentes, significa que ele tem mais de um NIT, mas isso não é problema, que significa que esse NIT ele já foi elado. Então, nessa coluna você vai verificar se todos os NITs estão ou não aí, ou se existem NITs que não estão aí elados. No caso, se não tiver elado, você pede a atualização de dados cadastrais para que o servidor do INSS faça o elo de todos os NITs do segurado, certo?
Mas isso não vai ser problema, porque quando você for pedir um benefício no INSS, o servidor obrigatoriamente ele já vai conferir quantos NIT o segurado tem e ele já vai fazer esse elo automaticamente para que todos os vínculos fiquem em um só NIT, né? Para que todos os vínculos fiquem junto, elado no NIT principal. Sempre tem um NIT principal e os outros são os NITs acessórios. E quando eles elam no NIT principal. Então essa coluna é a coluna dos NITs, certo? A próxima coluna é a coluna do Código do Empregador ou NB, que é o número do benefício. Aqui vai ter o CNPJ, vai ter o SEI, ou vai ter o número do benefício que esse segurado pediu ao INSS e foi concedido, ou que o segurado pediu ao INSS e foi negado. É aqui que vai ter tudo. Aí aqui você vai conferir se realmente o CNPJ dessa empresa, confere se o CNPJ dessa empresa está correto. Ah, mas tem uma empresa aqui que o CNPJ está incorreto da carteira de trabalho. Não é problema, porque o que acontece é que as empresas, elas mudam bastante o CNPJ. Elas se transformam em outro CNPJ. E aí não vai ter problema. O importante é você verificar se o vínculo que está lá na carteira está aqui no CNIS, constando aquele tempo que o segurado trabalhou corretamente. Então, essa coluna especificamente, ela vem o código do empregador e o número do benefício. A próxima coluna é a coluna da origem do vínculo. Aqui vai ter as empresas, o nome das empresas que esse segurado já trabalhou, ou vai ter o nome do benefício que o segurado já solicitou, vai ter o nome benefício aqui. Essa coluna, você vai verificar isso, se realmente a empresa que está lá, está bem aqui, determinada ou nomeada corretamente. Basicamente é isso que essa coluna vai lhe determinar, vai ter a relação das empresas que esse segurado trabalhou. A próxima coluna, as próximas colunas são talvez as colunas mais importantes, certo? Porque a data início e a data fim do vínculo. É nessas colunas, nessas duas colunas, que acontecem as maiores pendências, que vocês devem tomar bastante cuidado para analisar o CNIS do cliente de vocês, certo? Na data do início, você vai pegar a carteira e vai verificar se nessa empresa aqui, quando ele trabalhou nessa empresa, Servix Engenharia, a data início que consta lá na carteira é essa mesma data início que está aqui. Você vai verificar lá na carteira se a data fim que está lá registrada lá na carteira é essa mesma data fim que está registrada aqui. E aí você vai fazer isso para todas as empresas que constam na carteira e todas as empresas que constam no CNIS. Ah, Lívia, mas entre essa empresa e essa segunda empresa tem uma empresa que está lá na carteira e não está no CNIS. Então, se está lá na carteira e não está no CNIS, você vai ter que automaticamente solicitar o acerto de vínculos ao INSS. Por quê? Porque aquele que está lá na carteira não vai contar para o INSS, porque o INSS não sabe, já que não tem no CNIS. O que está no CNIS, o INSS está sabendo, certo? Porém, se tiver com pendência, você vai ter que comprovar, certo? Então, aqui nessas colunas, na data início e na data fim, você vai verificar se todas as datas de início dos vínculos que aquele segurado trabalhou estão corretas e se as datas fim estão incorretas. Tem datas que estão corretas, tem datas que não estão corretas. Você pode dizer, o que eu for fazer? Você vai solicitar o serviço de atualização de vínculos e remunerações, que é o serviço que o INSS oferece justamente para corrigir esses dados do CNIS. E é muito comum existir esses problemas no CNIS. Essas colunas de data início e data fim você vai verificar dessa forma que eu estou lhe dizendo. O CNIS resumido, geralmente, ele é melhor para você analisar especificamente a data início e a data fim, porque você vai ver a data início e a data fim e vai verificar se ela está batendo com os documentos que o segurado vai lhe apresentar, certo? Então, você verifica de empresa a empresa, dá um trabalho danado, mas você tem que fazer esse trabalho. Você vai colocando certinho, esse está certo, esse está certo, esse está certo, esse está errado. Aí você já coloca uma observação, que esse daqui vai ter que ajeitar. Aí você vai fazendo de um por um para você analisar cada uma das informações que o CNIS possui. Certo? É trabalhoso, mas no final vai fazer a diferença para esse segurado do INSS. Cada mês que ele perde, é um mês a mais que ele vai ter que trabalhar para conseguir se aposentar, certo? Então, aqui, data início e data fim, você vai verificar esse trabalho bem manual, ponto a ponto, vínculo a vínculo. Esse, por exemplo, que ele tem um bocado de vínculo, é um trabalho danado que a pessoa tem que ter para analisar esse CNIS desse segurado. Agora, a próxima coluna, última remuneração. Aí você vai ter que verificar se essa última remuneração, ela consta corretamente, se todas as remunerações constam corretamente. Aqui,
especificamente ela vai ter só a última remuneração. Para você verificar todas as remunerações conforme cada um dos vínculos, você vai ter que visualizar o extrato CNIS versão detalhada, porque é lá que vai ter mês a mês como é que está esses recolhimentos que foram efetuados por essas empresas ou por esses empregadores desse trabalhador que você está analisando. Você vai verificar aqui qual foi a data da última remuneração e verificar se bate aqui. Ou esse primeiro aqui, ele não tem nenhuma remuneração. Significa que esse empregador aqui, ele não informou nenhuma remuneração para o INSS, certo? Esse segundo aqui, a data fim do vínculo dele é 30/6/1982. Só que a última remuneração dele é 7/82. Aí você vai ter que ver lá na carteira de trabalho para verificar se essa data fim aqui está correta. Porque, pelo que parece, a data fim aqui vai ser julho de 82. Por quê? Porque existe uma remuneração em 82. Aí você vai confirmar lá na carteira. Na realidade, você já confirmou, você já verificou isso aqui na data fim quando você estava conferindo a data início e a data fim, certo? Mas tem que fazer esse trabalho aqui com as últimas remunerações também, para verificar se existe alguma divergência aqui. Ou essa daqui de 99 está correta. A última remuneração foi 3/1999, a data de saída dele foi 3/1999, certo? Que é importante você verificar, principalmente nos vínculos que estão em aberto, certo? Vínculo que está em aberto aqui, como esse daqui, que não tem a data fim, você vai ter que ajeitar. Quando não tem a data fim, você vai ter que ajeitar, porque aqui só vai constar para o INSS até a data da última remuneração. Digamos que esse segurado aqui trabalhou até 89, aí se você deixar do jeito que está, só vai contar até dezembro de 87. Aí tem que fazer essa análise ponto a ponto, certo? Então, essa coluna é a coluna da última remuneração. A próxima coluna vai ser a coluna do tipo de vínculo. Que tipo de vínculo é esse? É um vínculo de contribuinte? É um vínculo de empregado? É um vínculo de empregado doméstico? É um vínculo de facultativo? Aqui no tipo de vínculo ele vai especificar qual é o tipo de contribuinte que esse segurado é do INSS, certo? Aqui nesse vínculo de contribuinte individual, ele é contribuinte. Aqui trabalhando para essa empresa, ele é empregado. Aqui trabalhando para essa outra empresa, ele é empregado. Aqui trabalhando para essa outra empresa, ele é empregado. E é assim que você vai analisar essa coluna específica. E a próxima coluna é a coluna dos indicadores. É aqui que você vai detectar se existe alguma pendência nessa versão resumida. Aqui são as pendências gerais, certo? Quando você verificar aqui, aqui tem o PEXT, período extemporâneo, certo? Significa que nessa empresa aqui, certo? Quando ele trabalhou nessa empresa específica, ele foi informado de forma extemporânea. Esse vínculo ele não foi informado ao INSS na data correta, demorou para cair no sistema. Quando ele demora para cair no sistema, quando não cai dentro do prazo o vínculo, ele aparece com essa marca de extemporaneidade. E neste caso, quando tem esse vínculo extemporâneo, ele deve ser comprovado para que o INSS retire a extemporaneidade desse vínculo. Logo aqui abaixo vai ter a legenda dos indicadores. Por isso que não precisa você decorar o que significa cada pendência. Aqui nos indicadores vai ter só a sigla. Vai ter PECT, vai ter IEAN, vai ter PREC Faculty Conc, vai ter várias outras denominações, sempre em siglas. Aí você vai dizer, mas eu não entendo nada dessas siglas. Aí você vem bem aqui no final e ele vai dizer o que é cada uma das siglas que ele explicou aqui nos indicadores. Aqui, ó, aqui o indicador PECT, que foi o que a gente achou ali atrás, é pendência de extemporaneidade de vínculo. Significa que aquele vínculo especificamente ele foi informado de forma atrasada ao INSS e aí deve ser retirada essas pendências. Pronto, aqui a gente estudou todas as colunas do CNIS, certo? Agora eu vou explicar como é que você vai analisar linha por linha. Porque aí você vai ter que vir e analisar o número 1, vai ser o primeiro vínculo desse segurado, certo? Aí você vem aqui, você vai verificar o NIT, você vai verificar a empresa que ele trabalhou, o nome da empresa, se está correto, conforme está lá na carteira de trabalho dele, a data início e a data fim, a última remuneração. Esse caso aqui não tem última remuneração, significa que não houve a informação da remuneração para o INSS. No caso aí vai contar como se fosse um salário mínimo. E o tipo de empregado, o que ele era? Ele era empregado dessa empresa, certo? Aqui não tem nenhum indicador, significa que esse vínculo aqui ele não está pendente no INSS. Outras informações importantes. Quando tiver esses espaços em branco, significa que esse vínculo está em aberto. Aqui está em aberto, aqui está em aberto, aqui está em aberto e aqui está em aberto, certo? Todos esses vínculos vocês vão ter que verificar se no documento que ele apresenta tem a comprovação desses vínculos, certo?
Aqui não consta data de remuneração, aí você tem que verificar se teve alguma data de remuneração, porque isso é importante, porque às vezes é uma aposentadoria por tempo de contribuição, que especificamente nessa empresa, ele ganhava bem nessa empresa. Se não tiver a remuneração, significa que a remuneração que ele ganhava nessa empresa não vai contar para o INSS, porque o INSS não sabe que remuneração era essa. Por isso que você tem que verificar a última remuneração para verificar se está faltando alguma remuneração para você ir lá no extrato detalhado para você ir mês a mês verificando quais são os meses que está faltando, certo? E aqui nessa relação específica só tem o indicador PECT que eu coloquei, certo? Nos indicadores. Então você vai analisando essas pendências no geral para ver o que é importante ou não no CNIS do seu cliente. Você vai conferir todos os vínculos da carteira, comparando eles com as informações que tem no CNIS, identificando quando não tiver, você já coloca um asteriscozinho que está faltando aquele vínculo. Anotar os vínculos ausentes, tanto os vínculos que estão presentes na carteira quanto que estão ausentes no CNIS. Isso é o mais importante, porque o INSS não sabe o que está lá na carteira. O INSS ele só sabe o que está lá no CNIS, certo? Marcar os vínculos que devem ser alterados, retificados ou acertados. Você próprio vai ter que criar uma metodologia para analisar essas pendências e já fazer a sua marcação daqueles vínculos, você vai ter que fazer o acerto de vínculos. Verificar os indicadores de pendências, que é a última coluna, e montar a linha do tempo dos benefícios rurais. Para montar a linha do tempo dos benefícios rurais, a análise do CNIS resumida ela é melhor. Por quê? Porque você já visualiza o início e o fim, e aí você já vai na linha do tempo rural do seu cliente e já vai montando a linha urbana e a linha rural tudo em paralelo, já que a linha do tempo é a mesma. Por quê? Porque ou ele era urbano ou ele era rural. Para finalizar o vídeo, que o vídeo já está muito longo, eu quero explicar um pouquinho que o CNIS, a análise do CNIS, ela é fundamental para a concessão de qualquer benefício previdenciário, seja ele benefício previdenciário urbano, seja benefício previdenciário rural e seja também benefício assistencial. Então, você saber interpretar o CNIS corretamente é fundamental para você ter um êxito na carreira de previdenciarista. Bem, eu espero que essa pequena explanação sobre o CNIS resumido tenha te ajudado, tenha te esclarecido pontos importantes para você começar essa análise da interpretação do CNIS. Se ficou alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Se deseja se conectar comigo, acompanhar o meu trabalho mais no dia a dia no INSS, é só seguir lá no @simplificainss no Instagram. Caso tenha gostado do vídeo, eu peço que curta esse vídeo, isso é muito importante para mim, pois faz com que o YouTube compreenda que esse vídeo é relevante e ele acaba entregando para cada vez mais pessoas. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.